Sejam bem-vindos à nossa sala de aula, a sala de aula de vocês, ao espaço de vocês. Hoje a nossa aula é um momento para nós pensarmos, filosofarmos um pouco sobre a vida, sobre o que é conhecimento, a origem do conhecimento. E para isso, então, eu convidei o professor Flávio Castro, que já é conhecido de todos vocês, para participar dessa discussão, tá? E para contribuir com a forma como ele vê essa discussão, como ele pensa, né, como ele encaminha essas ideias sobre o que é conhecimento, os tipos de conhecimento e a origem do conhecimento, tá? Até porque vocês assistiram na aula, isso realmente não é uma regra, né? Nós desenvolvemos opiniões e essas opiniões elas podem nós optamos por caminhos e esses caminhos eles podem estar modificando durante a nossa vida. Esses tempos até eu estava vendo um vídeo do Karnal que ele explica por que ele deixou de acreditar em Deus, ele que tem toda uma formação religiosa na Igreja Católica, né? E ele diz, não é porque eu estudei, porque todo mundo acha que tem uma relação entre ser ateu com excesso de leituras, e ele explica, né? Então, foi uma mudança na vida dele, né? E então, ele deixou de acreditar na importância do conhecimento religioso para a vida dele. Então, são opiniões que regem a nossa vida, mas que não necessariamente sejam... nós temos que sair dessa aula todos com a mesma sensação, com a mesma ideia e com a mesma opinião em relação ao que se acredita, que é conhecimento, a origem do conhecimento e sobre a importância dos tipos de conhecimento. Então, eu vou passar a palavra ao professor Flávio e eu fico aqui nos bastidores colocando lenha na fogueira. Tá bem, então, Flávio? Muito obrigada tá ótimo. Pela tua disponibilidade. O professor Flávio tem que sair um pouquinho antes do meio-dia e nós ficamos mais um pouquinho. Tá bem? Tá. Bom, Anne, muito obrigado pelo convite. Né? A gente já teve uma experiência, na verdade, eles não vão saber, a gente teve uma experiência já há muito tempo no PPG de dividir a disciplina de metodologia. Quando tu entrou no PPG, né? Quando tu entrou na EasyFeed, a gente dividia a disciplina de estatística e foram as aulas mais divertidas que eu já trabalhei, porque a gente chegava assim, sabia assim, tal conteúdo tu dá, tal conteúdo eu dou. Mas a gente vai estar sempre presente, e um botava lenha na fogueira do outro. Era ótimo, né? A gente podia não concordar, mas as discussões eram sempre muito, muito boas e muito divertidas. Né? Não sei se os alunos achavam divertidos, eu achava muito divertido. E, bom, então assim, eu vou rapidamente fazer uma apresentação muito breve mesmo, são 5 slides, que é um resumo de questões fundamentais desse conteúdo de origem do conhecimento e tipos de conhecimento. Os slides estão em espanhol, porque é uma apresentação que eu fiz há muito tempo, uns 3, 4 anos no Uruguai, na Universidade de la República, e eu lembrei disso, que eu tinha. Né? Quem fez a disciplina de estatística comigo no PPG ou na graduação, vai reconhecer um slide, especificamente. Tá? Que acho que eu termino com ele, ou alguma coisa assim. E isso está relacionado ao que vocês estão estudando no início da disciplina de metodologia da pesquisa, né? Quem fez na graduação, acho que quem está aqui é o Felipe só. Tem mais alguém que fez na graduação? A estatística, acho que só o Felipe. Então, tu vai lembrar de algumas questões que eu tratava no início da disciplina, e eu dizia, olha, esse conteúdo é de metodologia da pesquisa, mas é extremamente importante a gente se situar, a gente se contextualizar em relação ao que a gente vai ver numa disciplina de estatística, que está relacionada a um tipo de conhecimento específico, tá? Então, eu vou começar por aí, sintam-se completamente à vontade para me parar, porque eu não vou demorar muito também, mas se tiver alguma questão no meio, pode falar, tá? Então, já está compartilhando? Sim, professor. Sim. Então, tá. Então, quando a gente fala de conhecimento, né, a gente fala de conhecimento, tem conhecimento, não tem conhecimento, quem tem mais, quem tem menos. A primeira questão que nos vem é, porém, a que tipo de conhecimento a gente se refere? Quando a gente fala que alguém conhece alguma coisa, o que é esse conhecer? Do que a gente está falando? Bom, de maneira muito geral,
a gente pode dividir os tipos de conhecimento em 4. O conhecimento empírico, que surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Isso aqui, esse termo ambiente é extremamente importante. Ambiente é sempre que há uma inter-relação entre os sujeitos, entre os atores de determinada local e determinado tempo. Tempo no sentido de período de tempo. Ou seja, é um conhecimento que surge da nossa interação, aonde a gente vive e naquele período que a gente viveu, com todos os elementos daquela situação. O conhecimento científico usa a lógica e o pensamento crítico. Engloba fatos que foram comprovados. Aqui eu discordo do termo comprovados. A gente pode trocar por o que foram verificados. O conhecimento filosófico é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. E o conhecimento religioso é baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Ou seja, resumidamente, haveria 4 tipos de conhecimento. Uma outra visão. Conhecimento científico é o conhecimento do fato. É um conhecimento que tem uma metodologia sistemática e os seus resultados são verificáveis, no sentido, eu posso fazer um experimento para verificar aquele resultado. Ou seja, há uma metodologia por trás. O conhecimento empírico, que é o conhecimento do senso comum, ele não é do fato, ele é da sensibilidade, ele vem muito da experiência, ele vem do acreditar e vem do querer acreditar também em alguma coisa. Ele é pouco sistemático, ficou em espanhol ainda, ou seja, ele até tem alguma metodologia, mas ele não é muito sistemática. Por exemplo, eu me lembro, quando eu era criança, eu ia muito para um lugar no interior, e as pessoas que moravam nesse lugar apontavam para uma região e diziam, lá é o buraco da chuva. Se tiver nuvens lá é porque vai chover. Bom, eu acreditava nisso, então todo dia de manhã eu olhava para o buraco da chuva para saber se choveu ou não. Era lógico, né? Se enchia de nuvem vindo do sul e ia chover, né? Então tinha uma metodologia, mas não é muito, até é verificável, né? Porque a gente podia dizer, se vai chover, eu só via se chovia ou não. O conhecimento filosófico, ele é baseado na racionalidade, na estrutura do pensamento racional. Ele é sistemático, tem uma sistematização na elaboração desse conhecimento, mas não é verificável, né? Uma das áreas, por exemplo, da filosofia, que é a epistemologia, que trata da filosofia da ciência, a gente tem, isso aqui é epistemologia. Por mais que a gente racionalize e discuta isso, não tem como fazer um experimento sobre isso. Ele está baseado no raciocínio sobre o que está acontecendo. E o conhecimento religioso, que é inspirador, ele não é verificável, ele é sistemático. Ele tem, cada religião tem o seu sistema. Ele não pode ser verificado, porque o conhecimento religioso é dogmático. Ou se acredita, ou não se acredita, e ponto. O que a gente não pode é tentar misturar as diferentes características dos conhecimentos para um outro conhecimento. Por exemplo, a filosofia medieval era basicamente religiosa, e a ciência também. Então, se acreditava que seria, e depois, já não tão medieval, como Pascal, por exemplo, que é a tentativa de usar o conhecimento científico de então para comprovar o conhecimento religioso, que não faz o mínimo sentido, né? Eu não posso querer usar características de um tipo de conhecimento em outro tipo de conhecimento. Assim como eu não posso e não devo usar o método científico para explicar ou não a inspiração de uma pessoa ou a crença de uma pessoa, eu não posso usar o conhecimento religioso para escolher determinadas proposições ou escolher determinados métodos ou resultados do ponto de vista científico. Quando a gente está na universidade, isso relacionado ao papel da universidade, o que a gente mais encontra é o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Isso não quer dizer que o conhecimento empírico e o religioso são desprezáveis, muito antes pelo contrário, mas cada um desses tem o seu local e o seu tempo.
cada um desses tem a sua forma de acontecer. O conhecimento empírico é extremamente importante, o conhecimento religioso é extremamente importante, né? Por exemplo, o que a professora Anne falou do Leandro Carnal, que é um filósofo, né? A sua condição de ateu está relacionada ao seu conhecimento religioso. E ninguém vai chegar e questionar isso ou não, assim como eu não vou chegar e questionar, nenhum de nós vai chegar e questionar um pesquisador que é devoto de alguma religião, desde que ele saiba separar as suas ações em relação ao que está sendo feito, né? Então, são diferentes tipos de conhecimento que se estruturam de diferentes formas e têm diferentes locais, diferentes tempos. Bom, mas aí também surge uma questão de onde é que vem esse conhecimento? Qual é a hipótese da origem do conhecimento? E a gente pode falar em 3 hipóteses. Uma hipótese empirista, que trata da experiência do mundo, dos nossos sentidos, da nossa visão, do nosso tato, da nossa audição, para explicar a origem do conhecimento, ou seja, o conhecimento vem da nossa experiência. A gente pode dizer que a hipótese empirista tem um método indutivo-dedutivo, que seria do todo eu explico a parte. Já a hipótese racionalista, ela vem ao contrário, ela vem, olha, o conhecimento está no meu raciocínio, está não no que eu vejo, mas no que eu consigo explicar, na minha fundamentação teórica, na explicação de determinados fatos para tentar chegar no todo. Ou seja, na hipótese empirista, o conhecimento está no objeto de estudo. Na hipótese racionalista, o conhecimento está na pessoa que estuda. E, por último, a hipótese construtivista que vem lá de Kant ainda, que o conhecimento, na verdade, ele se dá de uma relação dialética entre a experiência e o raciocínio. Está na impossibilidade de realmente conhecer alguma coisa só sendo empirista ou só sendo racionalista. Essa origem empirista e racionalista vem lá de Platão e Aristóteles. Isso aqui é a Escola de Atenas, é um mural que está no museu, nos museus do Vaticano, né? Tem diversos personagens da história do conhecimento, e não necessariamente eram contemporâneos, né? Então, Platão apontando para o céu, mostrando que o conhecimento está no mundo das ideias, a gente nunca vai ter o conhecimento real, a gente vai ter sempre algo ideal em relação ao conhecimento. Aristóteles já coloca a palma da mão para baixo, dizendo, não, o conhecimento está na prática, o conhecimento está na terra, o conhecimento está nos nossos sentidos. Evidente que essas relações evoluíram muito ao longo dos anos, com muitos filósofos, cientistas, dando os seus pitacos. Mas tem 2 questões fundamentais aqui. O primeiro, lá da Grécia, vem na definição do que é episteme, o que é o conhecimento, e o que é a doxa, o que é a opinião. A episteme seria o conhecimento baseado em fatos verificáveis. E a doxa é algo entre a ignorância e a opinião, é algo que não é baseado em fatos verificáveis. Então, a gente vive num momento, por exemplo, em que a episteme está sendo muito desvalorizada em função da doxa. E a gente está pagando um preço muito caro por isso. Os negacionistas de vacina, os terraplanistas, por exemplo, que não levam em consideração a episteme, apenas a doxa. E uma outra questão que surge a partir dessas origens do conhecimento, que depois, assim, a gente pode resumidamente dizer o seguinte, filósofos ingleses seriam empiristas, filósofos franceses seriam racionalistas, filósofos alemães idealistas, e a partir deles a gente tem o Kant, que vai fomentar essa discussão, dizer, olha, o conhecimento vem da relação dialética entre o objeto e a pessoa que estuda aquele objeto. Mas uma coisa tem que ficar muito clara, se eu não tenho um conhecimento teórico antes sobre determinado fato, eu não sei nem como observar determinado fato. Isso é extremamente importante. Eu não sei quais de vocês, quantos já tiveram a oportunidade de olhar num microscópio eletrônico. Aí tem que olhar uma célula.
Se vocês não estudaram a célula em vários desenhos, em várias microscopias eletrônicas antes, e alguém pedir para vocês identificar o retículo endoplasmático, vocês vão olhar no microscópio e vão saber, eu não sei o que eu estou olhando. Ou uma coisa mais prática ainda, né? Quem não fez a disciplina de natação, se eu dou um vídeo de um nadador e peço, analisa a técnica específica em relação à coordenação do nado. Se vocês não têm esse conhecimento teórico antes, vocês não vão saber nem o que olhar. Então, o conhecimento teórico, até certo ponto, ele vem antes do conhecimento prático, no sentido de, se eu não tenho conhecimento teórico, eu não sei como olhar, eu não sei como analisar os meus sentidos. E uma outra questão é, os nossos sentidos não são infalíveis. A gente não pode confiar em tudo que a gente enxerga, em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente sente. Senão, né, no sentido de a gente vai ser enganado por nossos sentidos e a gente acha que tem um conhecimento específico daquilo que não tem, porque a gente foi enganado pelos nossos sentidos. Ou seja, os diferentes tipos de conhecimento se estabelecem de diferentes formas, têm os seus locais e os seus tempos específicos, todos eles são extremamente importantes, mas a partir de ter o seu local e o seu tempo específico, alguns para determinadas situações são mais importantes do que outros, certo? Acho que eu dei um resumão, Anne. Sim. É isso? Alguém quer fazer algum comentário antes de eu colocar a lenha na fogueira? Não? Tá esclarecido. Mas posso só uma coisa ali que o professor falou sobre os conhecimentos, tipo, você não pode usar um para justificar os outros, mas às vezes a gente utiliza de conhecimento. Eu já vi análises de conhecimentos que eram empíricos para ver se eles tinham um fundamento. Isso não é isso, né? É só não misturar os conhecimentos em si, né? Não analisar um por outro, né? Não, porque eu posso, por exemplo, isso a Anne, com certeza, ela vai tratar quando a gente falar das origens, quando ela tratar das origens de problema de pesquisa. Uma das questões mais interessantes é de onde é que vão vir os seus problemas de pesquisa? Vão vir da observação prática ou apenas da leitura teórica? E se é da observação prática, talvez um conhecimento empírico de um treinador, de um professor, seja extremamente importante para a gente entender como é que aquilo se estabelece do ponto de vista científico. Muitas vezes, um professor, um treinador faz um trabalho maravilhoso, né? E ele não sabe de onde é que vem isso. E aí, como papel do pesquisador, é assim, vou investigar isso. Eu não vou dizer se ele está certo ou está errado, mas eu vou investigar o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, eu encontro, nossa, o cara era muito bom, ele não sabia explicar o que ele fazia. Mas eu consigo explicar do ponto de vista científico o que ele fazia e por que dava resultado. E qual vai ser a contribuição da ciência nesse caso, Tati? Usando esse método, ele pode ser replicado, ele pode ser usado por outros também? Replicar, o que vai Antes, eu já estou lá na frente, né? Sempre. Então, o problema da prática, e que eu digo sempre para vocês, pensem em resolver problemas na prática. O que a ciência vai contribuir com a sua evidência? Para mim, é uma forma de como eu vou ver os métodos que ele utiliza, ver a metodologia, eu vou compreender isso. E daí, para mim, está dentro disso. Não sei. E o conhecimento, sim, né? Um conhecimento justificado, sim, né? Baseado numa organização sistemática, num trabalho consistente e coerente. Então, tu vai ter uma proposição justificada e que, se for bem justificada, será aceita pela comunidade num momento histórico e se produzirá, então, num conhecimento científico que vai dar base lá para aquela tua resposta que veio da prática, certo? Então, o conhecimento científico, ele é exatamente uma proposição, né?
e que ela é uma proposição que é proveniente de um método, de uma sistemática, de um raciocínio lógico, consistente, que não pode ser contraditório, que é passível de verificação e que vai, então, se transformar, se aceito por uma comunidade científica, histórica, prática, vai se tornar, então, numa evidência, num conhecimento. O que vocês acham disso? Tá mutada, Tati. Sim, a forma que daí eu acho que daí pode até se apropriar desse conhecimento, daí, assim, tipo, as outras pessoas conseguem se apropriar dele também, e além de tornar ele, e de repente até indo contra algumas coisas que você acreditava que não daria certo ou não, daí você conseguiu provar e conseguiu descobrir se isso, provar não, você fez os experimentos e chegou a conclusões, né, contra isso, né? De forma sistemática, com Sim. uma explicação e com uma justificativa. Diferente Sim. por exemplo, o Flávio diz assim, no meu treino de polo aquático, a gente faz 25 arremessos com cada braço e dá certo. Por que, Flávio, que dá certo? Porque dá certo. Tá, mas e aí? Mas dá certo porque melhora a biomecânica do movimento, aumenta a potência, aumenta... Bom, olha, Nelise, então tá, vamos ver. Eu tenho 4 perguntas. Será que é biomecânica? Será que é não sei o quê? Ou será que é porque o atleta gosta? E aí o Flávio vai tentar, de alguma forma, com essa dúvida que veio da prática, sistematizar as ideias, né? Ele vai vai organizar um projeto com uma pergunta e vai, então, ao final, ter uma proposição que ele vai justificar. Certo? E aí ele vai poder... Não vou falar o que eu ia dizer que vai confundir. Eu ia falar em dedução, mas não. Entendeu? Então, é isso que, a princípio, é o caminho do conhecimento científico, sim ou não? Na opinião de vocês. Falem. Fala, Flávio. Eu, hein? Deixa eu ver eles falarem primeiro. E aí? É isso que vocês acham que é o papel de vocês? Agora vocês são cientistas, estão fazendo disciplina de pesquisa. No final, vocês vão sair com um projeto. Vocês acham importante que essa pergunta que vocês vão resolver e transformar numa proposição justificada venha da prática? Ou vocês acham que essa pergunta tem unicamente que vir da teoria? Pode vir da teoria? Pode vir das ideias? O que vocês acham? E aí, gente, vamos lá. É para filosofar, é para falar o que vocês pensam. Se ninguém falar, eu vou falar. Então fala, Flávio. Eu vou usar o verbo que a Annelise falou para começar, tá? Tem que filosofar. Bom, a motivação do problema de pesquisa não necessariamente ele vem só da prática, ele pode vir do estudo teórico. Os dois são extremamente válidos, mas a gente tem que pensar o seguinte, o quanto o meu problema de pesquisa que vem da minha fundamentação teórica é capaz de contribuir principalmente com a prática lá na frente. Ou a gente vai ficar apenas no círculo dos doutores deuses que conseguem racionalizar de uma maneira elevadíssima, né, e discutem algumas coisas fantásticas e com muita dificuldade em fazer esse elevado conhecimento chegar na prática e atingir quem realmente tem que atingir. Ou seja, pode vir da teoria, mas a crítica que se faz é o quanto eu consigo transformar esse problema em algo palpável. Não que toda a pesquisa tenha que ser aplicada. A pesquisa aplicada, essa que a gente consegue enxergar, ela só anda porque tem pesquisa básica na frente. Né? Tem alguém que está desvendando os mistérios para depois ir para a aplicação disso. Mas a gente não pode esquecer nunca que todos nós, não tem como não, temos filtros. Né? E esse filtro está relacionado a todas as nossas experiências prévias, sejam teóricas ou não, no sentido de nos levar a algum caminho, mesmo que inconsciente, sobre determinado fato. Ou seja, a gente vai ter muita dificuldade, para alguns filósofos, para alguns idealistas, a gente nunca vai conseguir enxergar a realidade. A realidade é impalpável.
A realidade, ela não existe de maneira que a gente consiga realmente atingir. A gente tem nuances da realidade. Então, isso vai se mesclar no nosso problema de pesquisa, assim, o quanto esse meu problema vem da prática de quem está lá, ou o quanto ele vem de uma fundamentação teórica, ou quanto que eu tenho que unir os dois, mas no fim das contas, o quanto eu posso contribuir, e o quanto eu consigo escapar desse meu filtro, no sentido de não ficar cego às diferentes possibilidades de explicação do que está acontecendo. Tem um exemplo, Anne, que eu sempre dou esse exemplo, quem já foi meu aluno ouviu, que eu acho muito legal. Foi um SIC há muitos anos, eu recém estava começando, e eu fui banca junto com teu pai. Eu não me lembro o que era a sessão, mas teve um trabalho tão interessante que era o seguinte, um trabalho muito bem desenhado, com rigidez de método, de seleção de amostra, e a hipótese vinha de uma formulação teórica maravilhosa, que era pessoas que fazem skate na rua, street, se locomovem com skate, tenderiam a ter mais escoliose que pessoas que não andam de skate. E a fundamentação teórica era muito boa, era cinesiológica. O cara está sempre usando uma mesma perna de apoio e sempre a mesma perna para gerar propulsão e se locomovendo algumas horas por dia, faria sentido. Né? Então, aí o menino teve uma seleção de amostra boa, fez tudo certinho, avaliação boa. E no fim das contas ele disse o seguinte, a nossa hipótese não foi confirmada. Ou seja, quem andava de skate não tinha mais escoliose que quem não andava de skate. E ele terminou assim o trabalho. E eu me lembro direitinho que o teu pai pulou na cadeira e falou assim, que maravilha! Vamos mandar todo mundo andar de skate. É mais saudável, é mais econômico, é mais ecológico. Ou seja, o menino tinha um filtro, tinha um véu relacionado a o que é um resultado estatístico, o que é querer enxergar alguma coisa, né? E ter dificuldade na aplicação do conhecimento muito prático que ele encontra na vida diária. Exatamente. Exatamente. A Camila, que é minha doutoranda, que está fazendo estágio de docência, Flávio, esses dias a gente estava discutindo isso também, porque a gente fez uma intervenção na escola. Essa intervenção na escola não teve o efeito que nós esperávamos na inteligência das crianças, tá? Mas teve na aptidão aeróbia, teve na aptidão, na agilidade, teve na velocidade. E aí, para eles, vamos botar fora esse trabalho, porque a gente negou a hipótese. Eu falei, não acha que a produção do conhecimento, tu não vai mostrar que esse tipo de aula, que durou duas vezes por semana, com esse formato, nesse período, não funcionou para isso, mas funcionou para aquilo. Novos estudos são necessários para nós testarmos que tipo de aula, né? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente dizer, esse programa não teve efeito, tão importante para aquele grupo de pessoas, porque elas já sabem que aquele programa, desde que o método seja bem feito, não vai servir para eles. Mas isso é fundamental no sentido de a gente, em primeiro lugar, a gente nunca vai conseguir tirar os nossos filtros. Isso mas a gente tem que tentar o máximo possível estar aberto a essas possibilidades. Quais possibilidades? O conhecimento, o problema que eu vou gerar, ele vem de uma experiência prática, vem da minha observação, vem da participação em algumas situações, vem do pedido de algumas pessoas, ou vem do meu estudo teórico. Ambos vão ter esse problema no sentido de a gente é levado pelas nossas crenças por determinado caminho. E quando eu falei ali que o conhecimento científico ele é metodológico, ele é verificável, ele é baseado em fatos, parece que o conhecimento científico é absoluto. Não, o olhar, parece que o conhecimento científico é absoluto. Será? E aí? Será que a gente consegue ser assim tão imparcial? Será que a gente tem o conhecimento científico tem essa propriedade religiosa de ser absoluta? O que vocês acham? Essa era a pergunta que eu ia fazer também.
Qual o conhecimento que vocês pensam que é mais importante e me justifiquem? É o científico? Porque ele é uma proposição justificada? Quais os tipos de conhecimento que vocês utilizam no dia a dia de vocês, que regem a vida de vocês? Vamos lá, pessoal. Só eu e o Flávio que falamos e a Tati. E aí, Aline, Adriano, Felipe? Vou tentar começar, então. Então vai. Não, eu acho que, assim, pelo menos como eu encaro no meu dia a dia, eu acho que o conhecimento científico, ele é um dos que mais se aproxima dessa precisão, entre aspas, que o Flávio estava comentando. Assim, eu lembro que a gente estava discutindo em outras aulas ali sobre alguns aspectos da verdade, enfim, e eu acho que muitas vezes o conhecimento empírico, de senso comum, enfim, ele pode esbarrar ele pode, assim, entrar em conflito com algumas barreiras da verdade que são difíceis de tu desmascarar, de algumas formas. Como é que eu posso explicar? Tem um termo que eu sempre me lembro, que eu acho que foi eleito o termo do ano de 2018, eu acho, agora não tenho certeza, que era o conceito de pós-verdade. Que, assim, ela não deixa de ser uma mentira, mas ela é uma verdade que tu relata, ou sei lá, tu informa utilizando dos seus conhecimentos, não, mas das tuas ideologias ou das tuas crenças pessoais dentro daquele contexto, né? Então, sei lá, vamos supor que tu acaba de ser assaltado na rua, tu tá com aquele sentimento de que tu acabou de ser assaltado na rua, e aí tu vê na televisão alguém falando que assalto é absurdo, tá com raiva daquilo, e aí tem que matar quem fez isso contigo, tem que não sei o quê. Então, assim, dentro de um contexto, eu posso estar naquilo, né? E é difícil de dizer que aquilo é uma mentira ou não, né? Mas enfim, eu acho que o conhecimento científico ele acaba sendo uma maneira mais segura, de algumas formas, para a gente conseguir fugir desse tipo de situação, assim, sabe? Posso? Desculpa. Flávio. Tá, posso complementar um pouquinho o que ele falou? É assim, pensa que a pós-verdade seria uma verdade que é conveniente para algumas pessoas. Isso, tá? Isso seria a pós-verdade, tá? Ou seja, não há preocupação em verificação. Ela é conveniente, se ela é conveniente, ela é verdadeira. Isso é muito perigoso. Tá? Isso é muito perigoso mesmo. Só que aí pensa o seguinte, o conhecimento científico ele deve justificar ações que impactam na vida das pessoas. Isso é extremamente importante. Eu tenho uma pergunta. O Adriano levantou a mão. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Felipe, que tu pode ajudar o Felipe a responder. Então, Felipe, na verdade, tu acha que a única forma de se produzir, ou aliás, tu acha que o conhecimento científico ele produz uma verdade, então? E os outros tipos de conhecimento não? Não sei se é isso, eu preciso pensar. Eu acho que ele produz um conhecimento que se aproxima mais de uma verdade sem filtros pessoais, digamos assim. Claro que tu pode tentar mascarar uma coisa dentro da tua metodologia, mas eu acho que tendo uma metodologia séria, tu se afasta um pouco disso, porque o conhecimento empírico ou qualquer outro tipo de conhecimento, ele fica muito... as tuas crenças ficam muito fortes dentro daquele contexto, assim, sabe? Mas não é característica do conhecimento do senso comum, empírico, ser justificável. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que agora 20 vezes a tua avó diz que quando dói o joelho dela chove e 20 vezes choveu. E nessas 20 vezes o Cleo Kuhn disse que não ia chover. Ele errou e a tua avó acertou. E aí, tu vai constatar... Olha só o que tu vai constatar. Que a tua avó acertou e tu vai continuar sem saber por quê. Tá? E tu vai constatar provavelmente um erro no método do Cleo Kuhn. Então, qual foi o conhecimento mais importante nesse momento?
Estou te dizendo isso por quê? Como é que eu saí dessa forma de pensar? Eu acho que depende, Felipe, do lugar, do ambiente, da pergunta, entendeu? Então, se tu tá, por exemplo, vou usar os exemplos que meu pai usa sempre, lá em Garopaba, ninguém sabe mais das condições do tempo em Garopaba do que o pescador. Ele está em alto mar. Olha para o céu. Se ele estiver olhando para o céu com o conhecimento dele, se tiver a probabilidade de cair um temporal, ele vai voltar. Ele não vai ligar para o Cleocum, nem procurar. E se o Cleocum disser não vai chover e ele achar que vai chover, ele vai voltar. Então, eu acho que depende. Tu não achas? O que tu acha disso que eu disse? Porque se a tua avó disse 20 vezes, vai chover, e choveu, e ela diz, eu só sei que vai chover porque dói meu joelho, e o Cleocum errou as 20 vezes, quem é que produziu o conhecimento? Né? Foi a tua avó. Como? Através das experiências dela, só. E o Cleocum, com toda a rigidez lógica, sistemática, consistente, coerente da pesquisa, negou a hipótese dele, né? Ou teve uma falha no método, não sei. A única diferença, talvez, aqui é que no Cleocum tu vai conseguir entender onde é que está o problema. Na tua avó, o que vocês acham? Vou deixar o Adriano falar e depois a Bel. Vamos lá. Vai, Adriano. Duas coisas. Primeiro, em relação à primeira parte da discussão, eu acho que exatamente o que o Flávio falou, tem um ponto de intersecção entre o que é o conhecimento científico e conhecimento empírico e o que serve para aquela situação. A gente não pode se cegar para um lado ou para o outro, porque se eu fosse... daí, avançando a discussão, a gente entra num critério de autoridade, né? Pelo Cleocum e pela avó que vê que vai chover. Porque a avó acertou muito mais, eu vou confiar na avó, eu vou tirar a roupa da rua. Eu não vou deixar lá porque o Cleocum falou. Então, a gente tiraria a roupa da rua. A gente entra em outro critério, que é um critério de aproveitamento, de eficiência, né? O Flávio falou do ambiente, do local onde tu está, da situação. Pô, se a minha avó disser que vai chover e me mandar sair da chuva, que vai chover canivete, eu não vou correr o risco de ficar ali, né? E daí a gente pode pensar, eu acho que é uma metáfora que eu não elaborei, mas eu pensei quando eu estava lendo, que tem sempre um jogador de futebol que ele vale muito mais do que ele está jogando, né? E tem sempre um cara que está fazendo muito mais gol do que pagaram para ele fazer. E a gente vai fazer o quê? Não vai botar o cara para jogar porque ele não vale tanto. É como se fosse o conhecimento científico não sendo útil, mas sendo científico, e o conhecimento empírico e prático não sendo científico, mas sendo útil, né? Então, acho que é uma boa forma de pensar também, para a gente não ficar se prendendo para um lado ou para o outro. Exato. E em determinados momentos, o conhecimento científico ele vai servir muito mais, né? Bel, quer falar? Oi, sim. Eu vou falar um pouco parecido com o que tu falou agora. Porque eu acho que todas as formas são válidas, né? Mas eu concordo que o conhecimento científico, ele parece estar mais certo porque ele mostra a justificativa. Então, ele parece estar mais perto da verdade, que nem o Lipe tinha falado antes ali. Por mais que não seja o único que vai chegar perto da verdade, ele consegue mostrar o caminho para chegar lá. Então, acaba sendo mais aceito pela gente, sabe? Então, a tua opinião é que ele acaba sendo mais... Que isso é que dá supremacia ao conhecimento científico. É exatamente ele ser muito bem justificado. Pois é. Eu até penso assim, por exemplo, eu me considero agnóstica, porque eu não tenho uma prova do que é essa coisa maior que a gente, na religião, no caso, entendeu? Então, eu estaria botando o conhecimento científico como primeiro, justamente por não ter essa justificativa, não ter essa, né, essa prova. Então, eu acho que eu acabo colocando esse conhecimento como mais importante na minha vida. Mas eu também uso vários outros em outros momentos, sabe? Então... Vou deixar o Flávio falar, a Aline quer falar também. Tá, é coisa rápida, tá? Quer dizer, não tão rápido, mas eu acho que é importante. A primeira questão é que que a Isabel falou sobre verdade, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, que a verdade é sempre relativa, né? Isso tem a ver também com o que o Felipe falou, da pós-verdade, né? A verdade está relacionada a determinados contextos, momentos. Em 1400, a verdade é que a Terra era plana. Era uma verdade. Né? Se eu vivesse em 1400, quem não acreditasse que a Terra era plana, você está divulgando fake news.
Então, por isso os critérios de verdade são extremamente importantes. Tá? Uma segunda questão é muito mais curiosidade filosófica do que isso mesmo. Vocês conhecem a hipótese do Pascal? Todo mundo conhece Pascal quando estudou física fluidos, né? Pressão. A hipótese do Pascal era em relação à religião, que era o seguinte: se eu não acredito e não tem vida após a morte, ok. Se eu não acredito e tem vida após a morte, eu estou ralado. Então, o que é melhor? A hipótese do... Esse cara era cientista, pô. Mas ele fazia um jogo com as hipóteses fantásticas. Se eu acredito e tem, tô feito. Se eu acredito e não tem, nada vai acontecer. Se eu não acredito e não tem, nada vai acontecer. Mas se eu não acredito e tem, eu tô ralado. Então a hipótese do Pascal era, tem que acreditar. Não que eu acredito ou não, porque eu trouxe isso, Isabel, porque eu não acho necessário, assim, do ponto de vista dos fundamentos dos conhecimentos, uma pessoa que é ateia ou agnóstica, ela não precisa justificar. Não há nada. E a mesma coisa vale para a pessoa que é religiosa. Ela não precisa justificar. A justificativa estaria relacionada ao conhecimento científico. E no conhecimento religioso não há essa necessidade. Né? Assim, outro acredita ou não acredita. Ponto. No momento que a gente tenta justificar, a gente traz os elementos do conhecimento científico que não vai dar certo. Era o que se tentava fazer lá na Idade Média. E um pouco depois, era tentar justificar um pelo outro. Não precisa. Ô, Flávia, até porque nessa linha do Pascal tem uma outra questão, que a gente não tem como provar que Deus existe, mas também não tem como provar que Deus não existe. Então, é uma pergunta que eu não faço, e ponto, acabou. Tem a questão que a Aline levantou a mão e o Gustavo escreveu alguma coisa também. Vai, Aline. Vou ver o que o Gustavo disse. Não, eu queria falar aqui do conhecimento científico, que eu acho que nem o professor falou ali, depende muito de quem escreve e do que a gente quer ver, né? Porque é muito... Eu acho assim, eu mesmo não sou uma pessoa que vou totalmente 100% procurar um conhecimento científico para todas as coisas que a gente faz, né? E aí, antes da aula, eu assisti o videozinho que o colega colocou ali do YouTube. Vou mandar para o Flávio depois. Do conhecimento. Tá, mas eu li que isso é bom, mas eu li que isso já não é bom. Então, depende muito de quem escreve. E para a gente, por exemplo, que não está sempre nessa pesquisa, como que eu vou saber se realmente aquilo que está escrito sob os olhos da pessoa ou se aquilo realmente é um conhecimento verdadeiro, né? Então, eu acho que às vezes a gente acaba, muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente acaba procurando coisas que corroborem com o que a gente quer dizer, né? Por exemplo, se eu quero dizer que a obesidade tem a ver com, sei lá, fast food, eu vou procurar inúmeros estudos que relacionam isso. Eu não vou procurar estudos que digam que isso não tem uma relação, né? E eu acho que o conhecimento científico, ele passa muito por essa parte do filtro mesmo, da gente procurar filtros e procurar coisas que corroborem o que a gente quer dizer, né? Só para ter uma questão, Aline, à medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo como identificar naquela produção científica se tem qualidade ou se não tem qualidade. Isso é fantástico, né? Alguns, vou ser bem assim, normal, alguns dos primeiros artigos que eu escrevi, eu queria esconder hoje em dia, porque o conhecimento evolui. Não que fosse mentira, mas estava ruim, sabe? Não é bem isso. Faltou, né? Né? Então, assim, mas isso com o tempo a gente vai. A gente faz isso. Isso é um grande problema, porque, por exemplo, eu me lembrei de duas situações. Uma, esses dias eu estava conversando com meu pai e a gente estava comentando sobre alguém que fez algum comentário sobre a vacina, né? Daí o comentário foi assim: a gente tem pesquisas que dizem que funciona e que não funciona. Usam um método para um e um método para outro.
Não, tem que usar o mesmo método, que é o método adequado para aquele tipo de problema de pesquisa. Eu não vou usar um método para achar a resposta sim e o outro método para não. A pesquisa exatamente é a produção de evidências numa perspectiva de evoluir o que foi feito antes para o que está sendo feito agora, né? Mas também de não diferenciar. Porque se a minha... Por isso que tem que ser claro, tem que ser visível, tem que ser o que o Flávio fez, eu preciso ter acesso para eu... Transparente. Ou poder criticá-lo e dizer, Flávio, eu reproduzi e achei um problema. E isso que se cresce assim. Ou, Flávio, eu reproduzi e tenho a mesma evidência. Eu não posso pegar um outro método simplesmente porque eu não quero encontrar a resposta do Flávio. E a outra questão é, o que acontece nesse momento de Covid, por exemplo? Qualquer pessoa lê qualquer artigo sem condições de crítica metodológica e sai produzindo aquilo como uma verdade, né? E aí, por exemplo, qual é o papel da Natália Pasternak? Exatamente é conseguir buscar os desenhos de estudos bem feitos, organizados e específicos para responder aqueles problemas e tentar trazer aquilo para a comunidade, né? Então, é tentar fazer um filtro daquilo que se considera... A ciência precisa de método. Se eu não sei analisar método, eu não posso, que nem no vídeo, dizer não come ovo porque faz mal, não come não sei o que, não faz mal, não sei, não faz mal. Ah, eu li num artigo. Li num artigo não é suficiente. Não é? Ana, eu tenho que sair daqui a pouquinho, estão me chamando. Essa questão que o Gustavo colocou, o ideal seria transformar o empírico em científico para ele possa ser replicado futuramente, mas é muito difícil responder isso, Gustavo. Eu acho que depende do que está em pauta, do que é esse conhecimento empírico, né, do quanto ele pode ser útil para todos ou não, ou se tu quer entender, por exemplo, essa questão da avó do Felipe, que entende que vai chover, já há alguns anos as pessoas mostraram que queda de pressão atmosférica, que está relacionado à incidência de chuva, também atua nas nossas articulações e fazem doer. Então, ali foi uma tentativa de mostrar que o conhecimento empírico era explicado pela ciência. Mas nem sempre isso vai ser tão importante, né? Mas tem um exemplo que eu dei segunda, que é extremamente importante. Qual é a fruta que se come com feijoada? Todo mundo sabe? Laranja, né? Laranja tem fibras, tem pectina que auxiliam muito na digestão da feijoada, que é pesada, evita gases. Há 100 anos ninguém sabia disso e já se comia laranja com feijoada. De onde é que veio esse conhecimento? Nesse caso, o conhecimento empírico veio antes do conhecimento científico. Alguém começou a provar, fica bom. Se as pessoas começaram a fazer, além de ficar bom, me sinto bem depois. Então, tem, de novo, a explicação científica para o conhecimento empírico. Todo conhecimento empírico precisa ser explicado cientificamente? Acho que não. Até uma visão um pouco romântica minha. Deixa ele lá. No sentido de, ele é legal. Sabe, eu não preciso explicar tudo, senão eu vou perder a magia desse conhecimento empírico. Eu não vou sair aplicando a nova em tudo que é a situação, senão eu vou enlouquecer. Tá? Anne, desculpa, Anne, eu tenho que sair. Tá? Peço desculpas, pessoal. Discutam, esse assunto é apaixonante. Né? De novo, a gente agradece, professor. Obrigadão aí. Assim, a gente não tem, como a professora Anne falou, não tem como assim, é isso e deu. Não. De novo, não. Né, tem possibilidades, o importante é entender essas relações, tá? Então, bom semestre para todos, se cuidem. Obrigada. Ô, Gustavo, até porque, assim, ó, o que eu acho? Que tem alguns tipos de momentos, de exemplos, de conhecimento, de senso comum, que não são explicáveis. A minha avó tem dor na ponta da orelha. 20 vezes ela teve dor na ponta da orelha e doeu. Então, a gente só vai saber que aquilo é um conhecimento que ela adquiriu na vida dela, que foi passado da mãe dela para ela, do pai dela para a avó dela, e não sei o quê, entendeu? Talvez um dia a ciência explique, mas talvez... E aí cabe a ti acreditar ou não. Eu acho que vocês não precisam todos
compartilhar da minha visão, que é todos os conhecimentos são importantes. Na minha vida, o conhecimento filosófico, talvez, eu gosto de filosofia, seja o que eu tenho mais dificuldade. Tá? Mas eu acredito. Certo? Então, talvez algum de vocês, eu vou falar, toma chá de erva doce, que vai melhorar a dor de barriga, vai dizer, vó, tá bom, eu vou tomar um omeprazol. Então, cada um faz o seu. Eu prefiro tomar o chá antes de tomar o Então, são essas questões, assim, que eu acho vocês têm que pensar sobre o que é, como é que vocês vão direcionar a vida de vocês. Nós temos professores, eu disse isso na outra turma, nós temos professores na EZFID que só acreditam absolutamente no conhecimento científico. Certo? Nós temos médicos que dizem graças a Deus a cirurgia deu certo. E aí? Quer falar, Gustavo? Eu ia falar aqui, mas meu microfone estava dando problema aqui no pessoal. Não, professor, eu acho ótimo. A minha preocupação só, efetivamente, né, nesse debate, é sobre essa questão da finitude, né? Porque eu fico imaginando o caso, por exemplo, esse de uma avó, por exemplo, que dói, enfim, ou o pescador que está lá no meio do mar e ele sabe que vai chover, no momento em que ele se for, né, nós não teremos mais aquele conhecimento, digamos assim, a não ser que ele, enfim, vá passando para outros, né? Senso comum, é um conhecimento que é passado do pai para filho, do pai para neto, né? É um conhecimento que ele Então ele não funciona só como um controle, então, digamos assim, ele tem que ser repassado através do outro. Talvez eu não tenha, talvez essa sim seja uma boa a ser. Eu sei que vai funcionar, mesmo que não seja científico, eu tenho, a minha tendência é dizer, Gustavo, olha só, antes de tomar remédio para dor de cabeça, toma um café com casca de limão. Gente, eu morro de enxaqueca. Estava em Portugal, uma enxaqueca, não tinha remédio. Annelise toma um café com casca de limão. Eu disse, tá, né? Tomei o tal do café. Passou minha dor de cabeça. E aí? Nunca minha dor de cabeça passa. E eu fiz aquilo. Foi por acaso? Não foi? Bom, é uma tradição em Portugal. Eles tomam o tal do café, é um café bem preto, com uma raspa de limão, e eles dizem que isso funciona para enxaqueca. E aí? Se tu tiveres comigo com uma dor de cabeça e nós não tivermos remédios, o que eu vou te dizer? Gustavo, toma o café com a casca de limão. E assim se passa o conhecimento do senso comum. O religioso. Perfeito, perfeito. Normalmente. E aí vai caber... tu pode dizer, Annelise, sai fora. Sai fora com esse troço aí. Assim como... Vou dar um outro exemplo que eu lembrei. Do meu pai. Com a história da fisioterapia. Não, senta reto, dorme com o travesseiro de lado a 90 graus, com as coxas a 90 graus, da canela, tudo cheio de regra. Meu pai é cientista. Ele diz, não. Só um pouquinho, né? Tudo tem um limite na vida. Ciência não pode servir para controlar toda a minha vida e todo o meu movimento. E ele é cientista. Então, para ele, a ciência tem um limite, né, naquilo que serve para o dia a dia dele. Tá? Vou fazer mais uma pergunta que eu acho bem importante. Então, para vocês, todos que estão aqui, o conhecimento, ele está só, como diz o nosso querido Platão, no mundo das ideias, ele é só racional? Pensem bem antes de responder. Vou dar 2 dicas. Pensem o que vocês fazem quando vocês vão atravessar a rua, numa rua super movimentada, assim, com 10 faixas de carro para tudo que é lado, com sinaleira. O que vocês fazem? Se é sempre no mundo das ideias. E pensem no principal objeto de ensino da educação física. E me digam se vocês acham que o conhecimento está só no mundo das ideias. Se é só racional. Depende só da razão. O que vocês acham? Vocês acham que se o Gustavo chegar agora e falar eu conheci
Eu fui lá, agora tá todo mundo, tem um novo lugar de Porto Alegre, que é o Cais Embarcador, lá, Cais Embarcadeiro, não sei o quê. O Gustavo diz, eu conheço o Cais Embarcadeiro. É um conhecimento ou não é? O Felipe diz, eu sei andar de skate. É um conhecimento ou não é? Ou vocês acham que conhecimento, ele depende unicamente de uma proposição, das ideias, de uma reflexão? O que vocês acham sobre isso? Quando vocês vão na academia, os que são professores de academia, o que vocês ensinam para os alunos de vocês num treino de personal? Vocês levam o caderno, ensinam eles os músculos, a inserção, a pegada, se a pegada for mais aberta é isso, né? Supinado, pronado, se a caneleira estiver mais na ponta, o torque é não sei o que, vocês ensinam isso para eles? E aí? O conhecimento, ele é só o conhecimento que a gente ensina na sala de aula e que envolve o intelecto, na opinião de vocês? Se eu disser para vocês que eu conheço a Tati, vocês vão acreditar em mim? Ou vocês vão me perguntar, que Tati, como é que ela é? Ah, tá, então tu conhece. Mas essa minha proposição com as características da Tati não vai produzir uma justificativa que vai fazer vocês acreditarem que o que eu estou dizendo para vocês é um conhecimento? E aí, respondam. Vamos lá, o que vocês acham? Bem, vamos ver. Para mim, conhecimento é muito quando tu te apropria de alguma coisa. Um João de Barro, como você mesmo sabe, para mim, ele conhece como faz uma casa, porque ele se apropriou disso e consegue fazer. Mas não só na prática. Tu pode se apropriar de uma ideia também. Isso, às vezes, não é baseado só no racional, também tem sensações envolvidas nisso. Para mim, elas não andam separadas. E aí? É isso. Mas o João de Barro, a princípio, é prático. Porque, a princípio, dizem que os animais não pensam, né? Mas ele tem um conhecimento prático. É intuição. É isso, esse conhecimento prático, essa intuição, é um conhecimento para vocês? É isso que eu quero saber. Para mim, é. Eu acho que é. Para mim também. Eu vejo também que tinha bastante os provisionados, eu acho, né? Que eram os professores que eram atletas, e eles têm um conhecimento muito grande. Às vezes eles não têm aquela conhecimento científico de como aplicar, mas eles sabem como fazer. E tem muito, por exemplo, eu tive aula com um professor que ele era atleta, então, tipo, todo o meu ensino fundamental foi por um professor que não era formado. E por que isso dava certo, Aline, na tua opinião? Muito bom. Por que dava certo? Porque ele, eu não sei como, mas ele sabia como dar aula, ele sabia como conquistar os alunos. E o objeto do conhecimento, nesse momento, era a habilidade motora, era a habilidade e era o que ele sabia. Sim. E ele conseguia passar. Claro que se esse professor tivesse feito a aula do Álvaro, a aula do Marco Vaz, a aula do Molina, a aula do Gaia, ele teria mais conhecimentos teóricos que poderiam ajudá-lo a resolver problemas no ensino das habilidades. Mas por que dava certo? Porque ele não tinha que ensinar fisiologia, biomecânica, anatomia para vocês. Ele tinha que ensinar as habilidades e ele conseguia. E aí eu queria chegar. Por quê? Qual é o nosso papel como professor de educação física? Na escola, no clube? Gente, não é ensinar fisiologia, não é ensinar biomecânica, não é ensinar bioquímica. Nós temos que saber isso. Eu tenho que saber sociologia, didática e ética para dar aula de educação física. Mas, quando a minha aula é de skate, o que eu tenho que ensinar para os alunos? A andar de skate. Claro que eu posso falar da origem do skate, dos tipos diferentes de skate, da importância de se usar as proteções e tal. Mas, se um aluno não consegue fazer a aula, eu tenho que buscar da fisiologia, da anatomia, da biomecânica, da didática, para conseguir fazer com
com que esse aluno aprenda aquilo ali. Mas eu não tenho que ensinar isso para aquele aluno. Portanto, as habilidades, a nossa área é uma área que supervaloriza muito bem o desenvolvimento, o conhecimento através das habilidades. E ele é tão importante quanto para o desenvolvimento geral do indivíduo, quanto o desenvolvimento afetivo e cognitivo. E por isso que a gente não se que agora tiraram mais a educação física da escola, porque a gente vive numa sociedade onde o corpo não é importante. Se fosse possível, as crianças iriam só com o cérebro para o colégio. Não precisava ir o corpo, porque o corpo só incomoda, porque o corpo faz barulho, porque o corpo se mexe, porque o corpo quer correr, porque o corpo quer pular, entendeu? Então, isso é muito importante vocês raciocinarem e pensarem o quanto o conhecimento por habilidade, o quanto o Gustavo, a Rafaela, o Felipe nos disserem, eu sei andar de patins, eu sei andar de skate, eu sei andar de bicicleta, mas eu não sei explicar como, é um conhecimento. É um conhecimento. E é o conhecimento que rege a nossa profissão, gente. Não adianta chegar numa aula para uma turma de primeiro ano e falar, hoje a nossa aula vai ser sobre desenvolvimento motor e nós vamos desenvolver as principais habilidades fundamentais e os alunos com 5 anos vão rir da cara de vocês. É muito melhor dizer, hoje nós vamos brincar de pular os tubarões e rolar sobre não sei o quê. E aí, nesse pular os tubarões e rolar não sei o quê, está o conhecimento de vocês, que não é aquele que vocês têm que passar para as crianças de primeiro ano. E é tão importante quanto ficar sentado na sala de aula. Professor de educação física de escola não tem que ensinar fisiologia, é o de biologia, é o de ciências. A gente tem que ensinar o movimento, porque o movimento tem um local cultural, social, ético, histórico fundamental na formação do sujeito. Sem acesso ao esporte, à dança, às lutas, nós tendemos a ser excluídos de uma comunidade, de uma sociedade. A criança que não desenvolve as habilidades motoras, ela não vai poder jogar futebol no pátio da casa dela, no prédio, no condomínio, ela vai brincar de pegar e vai cair, ela vai brincar de esconder e vai cair, daí ela vai chorar e ela está excluída. Então, é muito importante que a gente entenda que todos os tipos de conhecimento, eles são importantes. Pensa, agora eu vou fazer assim uma outra analogia. Pensa que a Aline chega para mim, eu estou olhando essa praia bonita que está aí atrás da Aline. Imagina que a Aline está lá. Pensa como a gente consegue viajar e praticamente conhecer um lugar com um relato de uma pessoa que esteve naquele lugar. E a gente vai na internet e constata. A Aline vai dizer, aqui o mar é bem verdinho, não sei o quê, é o Havaí, e o Havaí é isso, é aquilo, é aquele outro. E a gente passa a ter conhecimento sobre o Havaí. E a gente consegue constatar, né? Ele é um conhecimento porque a gente vai na internet e constata. Mas eu tenho a última pergunta. Um conhecimento não justificado, um conhecimento, um conhecimento que não é real, ele é um conhecimento, na opinião de vocês? Eu ia falar sobre isso, cara, mais cedo ali. Eu acho que isso aí serve muito para os advogados, por exemplo, né? O objetivo deles é trazer uma verdade aí para as pessoas acreditarem, que muitas vezes pode não ser, né? O objetivo não é trazer ali o que aconteceu de fato, e sim fazer as pessoas acreditarem naquilo ali, né? Se de repente eu chegar aqui e conseguir me explicar bem que a Terra é plana e tal, e vocês acreditar, pode parecer que eu trouxe um conhecimento científico aqui, fazer toda uma explicação. Tá, mas vocês não esqueçam que o conhecimento, o que o advogado traz são hipóteses, tá? Não é conhecimento, são hipóteses. Não se esqueçam que o conhecimento tem que ser uma verdade justificada, tem que ser uma crença, uma verdade justificada e aceita. Então, se a Aline começar a me dizer que ela está naquele paraíso e que aquilo é Nova York, rapidamente eu vou constatar o quê? Que não é. Certo? Ou, talvez, se não tenha informações, talvez eu diga, não sei, Aline, me dá mais informações, eu não sei muito bem sobre isso. Pode ser ainda
algo que está sendo descoberto. Né? Então, não esqueça. O que os advogados trazem, Eduardo, são hipóteses, eles enxergam uma situação e trazem hipóteses para que os juízes aceitem ou não. Né? Então, são várias hipóteses, mas não necessariamente são verdades, porque às vezes elas nem sequer podem ser comprovadas. Então, elas são hipóteses, elas são informações, né? Quem quer falar mais alguma coisa? E, por fim, eu só queria perguntar para vocês qual é a origem do conhecimento, na opinião de vocês? Da onde que ele se origina? Só mais uma pergunta, senhora. Mas se a pessoa que está falando isso, ela traz isso como uma verdade, continua sendo uma hipótese? Uma verdade. Se por exemplo, o advogado ele não está trazendo hipótese para o juiz, eles estão falando que é isso aqui mesmo, isso aqui aconteceu. Está falando que essa é a verdade, mesmo não sendo. Continua sendo hipótese? A verdade, ela tem critérios, e um dos critérios dela é o de autoridade. Então, aquele grupo de pessoas pode acreditar no que ele está dizendo, por achar que ele é um bom advogado, um excelente advogado, e que tudo que ele fala é verdade. Outras vão dizer, não, peraí, eu tenho que saber, eu tenho que constatar, eu quero informações, eu quero saber, eu quero justificativa. Então, depende, Eduardo. Por exemplo, a política e a religião, elas funcionam assim. Tudo que o padre diz, quem é daquela religião acredita, e ponto. Entendeu? E acontece isso muitas vezes. Ah, mas foi o fulano que falou. Então, vocês fiquem quietos, nem contestem. Porque foi o fulano que falou. Então, depende, as coisas elas vão se misturando muito, né, Eduardo? Então, claro, imagina, o Lia Pires, que é um advogado, foi um advogado famoso, né, em Porto Alegre, foi o Lia Pires que falou, então a gente acredita. Talvez o juiz acredite, pense assim, é um critério de autoridade. Se eu chego aqui para vocês e digo, o feijão faz mal para a saúde, e vocês sabem que eu sou uma estudiosa do feijão, bom, a nova, daí vocês vão sair dizendo, a Annelise, que estuda feijão, disse que o feijão faz mal para a saúde, a gente acredita porque veio da Annelise, e nem vamos constatar, e nem discutir. Critério de autoridade. Que tem que ser cuidado. E às vezes... O professor disse para vocês, é isso e pronto, que não discute comigo. Tati. Critério de autoridade. Como assim? É isso e pronto, que não discute comigo. E ao contrário também acontece, né, prof? Às vezes, quando a gente tira a pessoa, assim, tipo, vamos pegar, eu não concordo com as palavras do nosso governante, vamos dizer assim, nosso governante supremo. O que ele diz para mim, eu tenho que fazer um esforço para entender se é verdade. Para mim, eu sempre acho que é mentira. Também tem esse outro lado. Eu sou muito critério da autoridade. Se você fala numa aula, eu acredito mais do que se for um trabalho apresentado, sou bem sincera. Então, mas também, ao contrário, também acontece comigo. Se é uma pessoa que eu discordo das formas, eu também não acredito no que ele está falando. Eu já parto do princípio que é mentira antes de verificar. Na verdade, o importante é verificar, né? Critério de autoridade. Isso eu vejo, o meu pai é muito radical com política, né? E isso é uma coisa que eu consigo ver bem no meu pai. Porque ele, por mais radical que ele seja, ele escuta o outro lado. Porque para tu fazeres crítica e dizer que não é uma verdade, mesmo sendo, tu precisas ouvir e ter, de alguma forma, argumentos para criticar aquilo ou não, né? Para concordar ou não. Então, realmente, tu mostrou o outro lado do critério de verdade, que a gente também... O meu marido é assim, nossa, só falta jogar uma pedra na televisão. Mas eu digo para ele, tu não acha que tu tem que ouvir para criticar? Já sei o que ele vai dizer. Não, tudo bem, né? Mas o argumento ele vai ser maior, tão quanto mais tu tiver a possibilidade de entender o que a pessoa está falando e buscar informações sobre aquilo. Né? E isso serve para a nossa vida. Sim, mas quando a Natália Pasternak fala alguma coisa, gente, eu penso, ela estudou pra caramba aquilo. Eu não tenho tem conhecimentos que a gente tem. Ela estudou pra caramba aquilo. E se ela tá falando deste métier que ela conhece, eu não tenho como duvidar que ela tá falando a verdade. Mas eu me embasei que ela sabe do que ela tá falando, que ela realmente foi atrás, que eu não tenho tempo, nem disposição, nem conhecimento para ir. Tá, e qual é o critério que a gente vai usar, que vocês vão usar para eu acreditar no projeto de pesquisa de vocês e nas evidências que vocês vão produzir? Posso trazer mais um exemplo, Fer? Muito comum na nossa área?
Claro, Eduardo. É um professor de educação física ali que vai, na hora de escolher o professor, um cara bem sarado ou um professor gordinho, né? Às vezes o cara pode ter muito conhecimento ali e saber até mais, sendo gordinho, mas muitas vezes a pessoa vai escolher o cara sarado ali porque pensou, eu quero ficar que nem ele, né? Ele sabe. Ele É. sabe porque ele conseguiu fazer nele. Exatamente. Tá, mas qual é o critério que vocês vão usar para me convencer que o projeto de pesquisa, que as evidências que vocês irão produzir serão um conhecimento? Hein, Felipe? Acho que metodologia é rígida. Metodologia rígida. Mas Ele ser verificável e sistemático. Ele ser verificável, eu acho que é bastante interessante. Claro que vai ter sempre um jeito de ver. Se for procurar em muitos lugares, você consegue também. ela é regida por um critério de verdade baseado numa proposição lógica, organizada, sistemática, passível de verificação e com métodos. O critério de verdade baseado no conhecimento e nas habilidades, ele não tem essa exigência. Eu conheço a Tati, e aí alguém pode me perguntar, qual Tati? E aí eu descrevo a Tati. Ah, então tu conhece. É justificado? É, mas não exige uma proposição organizada, coerente, consistente, passível de verificação. Até porque eu posso ir lá ver e eu vejo. A verdade, ela é passível sempre de verificação, né? Sempre. Tanto a habilidade quanto a do conhecimento. Mas, então, fica claro para vocês por que vocês vão responder um problema de pesquisa através da ciência? E não... Fica claro? Vocês vão produzir um projeto, vocês têm uma pergunta para responder, e essa pergunta ela vai ser respondida através de uma série de técnicas, de métodos, de uma sistemática. É passível de eu verificar se aqueles resultados estão certos ou não, depois eles são discutidos, e a partir daí, então, a gente produz uma evidência. E essa evidência, essa proposição, ela é justificável. E ela vai ser aceita por uma comunidade e vai se tornar um conhecimento, pelo menos naquele período de tempo. Que nem o ovo, né? Quando eu era pequena, eu só podia comer um ovo por semana, agora eu como 25 por dia. Naquela época era uma verdade. E depois deixou de ser. Então, por isso que a verdade, né? A gente não produz verdades, a gente produz evidências. E um corpo de evidências bem organizados, sistemático, consistente, coerente, vai produzir, um corpo de evidências vai produzir um conhecimento, que vai servir para aquele momento, para aquela época, para aquela comunidade, e que pode ser depois superado. E a gente vai tratar na disciplina do conhecimento científico, porque a universidade tem o tripé da pesquisa, do ensino e da extensão. E não porque ele é mais importante, mas é porque ele é aquele que contribui para o desenvolvimento do ensino, que contribui para responder às nossas perguntas de pesquisa. Certo? Mas não significa que todos vocês que são cientistas a partir de agora pensem que todos os outros tipos de conhecimento deixam de ser importantes. Que é o que eu contei para vocês no vídeo da esposa do meu pai, né? Que quando ela foi fazer cirurgia, o médico disse, eu não sei no que vocês acreditam, mas o câncer desapareceu, o tumor desapareceu. O médico veio me dizer isso, ele disse assim, não, na verdade, ele disse, eu não sei em que vocês acreditam, se vocês são religiosos, espíritas, mas desapareceu o tumor. Por que ele não disse, gente, o tumor desapareceu e foi por causa do tratamento, eu acertei. Ele não disse isso. Ele não falou, ele disse, ele atribuiu a alguma coisa que ele não tinha acesso. E o cara é um grande médico. Um grande médico. Ele colocou 3 hipóteses, correu nas 3 hipóteses, deu certo e ele não assumiu. Ele foi muito humilde, né? Ele atribuiu a um outro tipo de conhecimento. Ele buscou outra explicação para o sucesso do que aconteceu.
Até porque ele tinha exemplos nos outros, que ele repetiu esse método e não teve esse sucesso, né? E desta vez ele teve um tanto que não era esperado por ele, né? Porque ele fez toda... Era uma hipótese dele. Eu acho que ele foi... Era uma hipótese, claro, porque quando ele esteve lá com a minha madrasta e colocou as hipóteses, ele disse, ela tem um tumor, eu vou abrir. E talvez o tumor esteja tão evoluído que eu abra e feche. Ou ela tem um tumor, seja pequeno, eu retiro e fica resolvido. Ou ela tem um tumor, nós vamos tratar para diminuir e para depois operar de novo. E foi essa a hipótese da cirurgia. Ele abriu o tumor, ele estava já aderindo na bexiga e acho que em outro órgão. E o que ele disse? Como ela nunca fez químio, a químio, a princípio, vai funcionar e vai enxugar o tumor e eu vou conseguir só tirar o tumor sem comprometer os outros órgãos. Foi isso que ele disse. E quando chegou no dia da cirurgia, que foi super rápida, ele chamou a mim, meu pai, estava a irmã da Arlete junto, e disse, gente, eu não sei no que vocês acreditam, mas o tumor desapareceu por completo, não tem mais nada. Então, na minha opinião, ele deve ser um cara que acredita também que no mundo da ciência a gente precisa da religião, não sei, de fato a minha madrasta tinha ido num centro espírita e no centro espírita tinham dito para ela que ela não tinha mais nada. E aí? E não tinha mesmo. Sim, essa químio funcionou de uma forma absurdamente, não dentro do esperado cientificamente, foi isso que aconteceu no final das contas, ela, no meu ponto... Os médicos sempre dizem, não sei se vocês já ouviram que os médicos dizem, os meus pacientes não são média. Cada paciente é um paciente. Eles dizem muito isso, porque a gente vai para o Google ver, 50% sobreviveu, 80% perdeu a ponta do dedo. A gente vai para o Google, isso é tudo estatística, é tudo média. E os médicos dizem, cada paciente é um paciente. Né? Eu adoro biologia, não é matemática. Ponto. Né? Eles dizem, vários já me disseram, meus pacientes não são matemáticos, não há matemática. Né? Então é isso, assim, gente, é importante a gente refletir sobre isso. Uma leitura que eu sugiro para vocês é a do Glaser. Ele tem muitos canais no YouTube, Marcelo Glaser, e ele é um físico, e ele diz que já aconteceram várias coisas na vida dele que a ciência não vai explicar. E que se nós pensarmos, muitos de nós passamos por situações na nossa vida que a ciência não vai explicar. Não vai, gente, não vai explicar. Não vai, sabe? É intuição, Quantas vezes vocês pensam numa pessoa, a pessoa aparece? Quantas vezes não sei o que, né? Às vezes acontece até 2 vezes no mesmo dia. Ontem aconteceram 2 situações no meu dia que eu até pensei, nossa, acho que eu virei bruxa. Não é possível. 2 coisas que eu pensei aconteceram. Eu vou ganhar dinheiro, vou comprar uma bola de cristal, eu vou ganhar dinheiro, né? Porque, sabe, várias vezes a gente tem isso. E a pesquisa não explica. Mas a pesquisa explica muitas outras coisas que vocês vão tirar da prática de vocês e que eu vou ensinando os métodos para vocês, vou ensiná-los a tentar responder da melhor forma possível, da forma mais sistemática possível. E essa resposta, ela vai ser muito importante quando vocês voltarem para a prática. Por isso, agora que vocês têm que começar a pensar no tema de pesquisa de vocês, não precisa ler 355 artigos A1 da Lancet, não. Pensem, é parar e pensar. Qual é a principal característica de um bom pesquisador? É a criatividade. É a principal característica. Vocês pensem que eu hoje tenho 8, 9 alunos de mestrado e doutorado, mas não sei quantos IC, não sei quantos TCCs. Se eu não tivesse criatividade e só soubesse fazer análise estatística, eu iria conseguir produzir alguma coisa? Só fazendo teste T, ANOVA, correlação, regressão? Como é que funciona meu grupo? Eu tenho ideias e eu estou sempre passando as ideias para os alunos. O meu grupo é assim, eu dou a ideia, eles buscam a forma de resolver e eu ajudo. Opa, mais para cá, mais para lá. Qual é a minha principal característica como pesquisadora? É a minha capacidade de criar, de buscar perguntas,
E provavelmente alguns de vocês que vão seguir carreira acadêmica e vão ser professores e ter grupos de pesquisa, vocês vão ver que chega uma fase na vida de vocês que é só isso que importa. É eu conhecer metodologia, eu estudar método, eu saber se está certo, ou se está bom, se está mal feito, se está bem feito, e ser criativo. Quantas vezes por semana eu mando mensagem para a Camila e digo, olha esse artigo, olha essa ideia. Não faz isso, faz aquilo. Vamos buscar mais esse trabalho. Mesma coisa eu faço com o Rodolfo. Entendeu? Criatividade. Claro que eu estudo que nem uma louca. Mas o principal é a criatividade. Então, a partir de agora, vocês têm que ser cientistas criativos. E como é a principal passeio de quase todos vocês na ciência, o resto vocês tenham calma que eu vou ensinar. Mas o que eu preciso que vocês pensem agora é o que vocês gostam, o que vocês querem e busquem um problema relacionado ao o que dá vontade de estudar, vontade de fazer. E o resto eu vou ensinar para vocês. Certo? Esse é o nosso caminho. É eu tentar, de alguma forma, tornar o problema de pesquisa de vocês numa produção de conhecimento, através do conhecimento científico, que vocês já me disseram várias vezes do que ele se constitui. A próxima aula é assíncrona. Vocês vão ler sobre produção do conhecimento, sobre o que é a ciência. Então, agora a gente vai falar só de ciência, mas vocês podem trazer histórias de vocês, novidades sobre qualquer coisa, sobre espiritismo, sobre cartomante, qualquer coisa que vocês acreditem. Podem trazer, que eu adoro, eu acredito em tudo. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai focar. O nosso conteúdo é ciência, o que é ciência, o que é conhecimento científico, aula 3 e a aula 4, que é projeto, pesquisa na área das ciências do movimento humano. Vocês vão olhar essas aulas, vão contribuir no fórum, e na nossa outra aula, a gente vai fazer das 9h30 ao meio-dia. Mesmo que a gente acabe antes, porque daí a gente vai retomar os tipos de conhecimento, entrar no conhecimento científico e entrar na produção de conhecimento das ciências humanas. E aí vocês ainda têm mais essa aula para pensar no tema. Vão pensando, vão escrevendo, vão anotando. Certo? Dúvidas para a gente ir embora almoçar? Felipe, Tati, Gustavo, Eduardo, Aline... Não tem dúvidas? Bel? Ô, Sora, eu achei que você já tinha falado sobre isso, mas eu quero confirmar. Eu estou programando participar de todas as aulas, né? Aí eu preciso contribuir no fórum mesmo assim? Sim, porque é lá que eu dou a nota. Precisa. Tá bom. Dúvidas a gente sempre tem muitas, mas a gente também vai tentando resolver as coisas, né? Mas pode deixar, quando eu tiver uma dúvida mais específica, eu te pergunto. Postem as coisas que vocês encontrarem, que até às vezes a gente encontra coisas que são contraditórias. Eu sugiro muito vocês olharem os vídeos do Cortella, do Karnal, como é que é o terceiro mosqueteiro? O Pondé, o outro cego, que eu esqueci o nome dele, que é muito sensacional. Fala Bagaceirice até não Clóvis Barros também. Fala Bagaceirice até não poder mais. São legais porque eles são filósofos modernos, né? Mas também é bom vocês irem lá olhar um pouquinho de Platão, de Aristóteles, de Comte, que vocês começam a entender o porquê que a ciência não produz uma verdade absoluta, por isso que a gente usa a estatística, porque a estatística é uma forma da gente assumir uma probabilidade de erro, e aí as coisas vão fazendo sentido na cabeça de vocês. Certo? E aí a gente vai se passando vídeos lá, participem do fórum, escrevam lá no fórum. Eu estava olhando agora há pouco o fórum de vocês, ainda tem algumas contribuições para olhar. Um beijo, boa semana. Estudem, usem a aula assíncrona para estudar, para organizar a cabeça de vocês, para escrever um pouco sobre o tema de vocês. Certo, gente? Qualquer coisa, chamem. Tá bem? Se cuidem, fiquem bem. Um beijo bem grande. Eu vou passar a aula de vocês para a turma da tarde, tá? Porque eles ficaram sem. Eles ficarão famosos.
Prof, só dizendo, eu continuo lá no grupo como administradora e vou continuar, porque tem gente que de vez em quando descobre que não está no grupo e vê aquela primeira aula e descobre que fui eu que fiz o grupo e me pede. Então, eu vou continuar lá administradora mais um tempo, tá? Se quiser, eu boto mais alguém também, você que sabe aí. Tá bom, Daí... Não faço a mínima questão de ter esse cargo, pode. Tá, não, eu também não fazia, mas assim, para mim não me custa também, então tá fácil. Então, se alguém precisar, alguém que está vendo essa gravação, da turma da manhã, eu consigo colocar você no grupo. Olha só que lindo, é só me procurar. Mas, tá, abraço. Obrigada, fiquem bem, se cuidem e continuem contribuindo no fórum e a gente vai se falando, tá? Um beijão.